inspiração é o sopro da vida. Nos livros sagrados, nos livros espirituais, sempre se fala em termos de de um sopro vital, né? Que Deus teria então assoprado, e com o seu sopro vital a entidade viva teria passado então a se manifestar. Ou até mesmo a palavra inspiração, né? A palavra inspiração significa respirar, não é? E absorver algum princípio divino que dá uma iluminação, né? Isso é inspiração, que vem de expiração, né? Enfim, então as respirações elas têm sempre uma conotação sagrada, mas nesse momento, principalmente nesse momento em que nós vamos fazer a meditação, as meditações elas podem ser feitas com diferentes técnicas, né? Algumas delas utilizam, por exemplo, posturas corporais, né? Exercícios corporais, e esses exercícios corporais são conhecidos como yoga, né? E aí você tem Hatha Yoga, Asana Yoga, vários tipos de posturas corporais que na verdade são meditações, né? E buscam o equilíbrio físico, mental e espiritual através das posturas corporais que são conhecidas como yoga, né? Isso são meditações. Existem as meditações conhecidas como as meditações nihilistas, que normalmente são praticados pelos pensadores, né, pelos monges budistas, pelos sábios budistas, em que essas meditações consistem em manter a consciência numa busca pelo espaço vazio. Então, na verdade, a mente se ocupa em não se ocupar, ou seja, a ocupação dela é buscar o vazio ou esvaziar a mente. Então, o meditador, ele passa um grande período ali buscando esse estado de vazio, não é? Da mente, que seria uma forma de fazer essa prática de meditação. Outras formas de meditação envolvem também músicas, não é? Ou mantras que são utilizados para fazer esse tipo de meditação. E é essa técnica que nós utilizamos. Nós utilizamos os mantras. Nós conhecemos como músicas, né? A palavra ocidental seria música, mas nos Vedas, mantra e música têm a mesma conotação, né? Que são sons, e são meditações através dos sons. E basicamente a técnica que nós utilizamos, que é a meditação com mantras, ou mantra yoga, a técnica que nós utilizamos chama-se mantra yoga, né? E o exemplo simples que se dá para justificar essa técnica de meditação é que os mantras, né, ao purificar a nossa consciência, repõem com pensamentos limpos ou com condicionamentos emocionais limpos o condicionamento emocional contaminado anterior, que é quando você tem, por exemplo, um copo de água suja e você quer limpar aquela água suja. Até os próprios, inclusive é interessante que essa é uma metáfora que é utilizada até pelos próprios monges, né, os sábios budistas, e ela meio que é um paradoxo, porque ela acaba, né, demonstrando que a técnica mais inteligente é a técnica, pelo menos a técnica mais proativa, é a técnica de você preencher um espaço com uma outra coisa melhor. Por exemplo, o exemplo que se dá é que se você tem um copo, eu acredito que, né, a maioria de vocês já tenha visto esse exemplo, que se você tem um copo de água suja, você tem duas formas, né, de resolver o assunto. Você quer colocar água limpa no copo de água suja. Você pode pegar toda a água que tem ali e jogar fora e colocar uma água limpa, ou então você pode simplesmente adicionar água limpa no copo com água suja, porque a água suja, a sujeira vai sair e a água limpa vai então se estabelecer, e você terá um copo de água limpa no final do processo, né? Então, a técnica nihilista consiste em esvaziar o copo.
a técnica dos mantras significa em preencher o copo com substância pura, que acaba sendo funcional, porque esvaziar a mente é um processo relativamente difícil, né? É uma técnica muito assim, exclusiva para uma porcentagem muito rara e pequena de yogis que conseguem isso, e ainda assim, de uma certa forma, não muito perfeita, mas a técnica de você colocar alguma coisa dentro é mais democrática, é mais acessível, portanto pessoas como nós conseguimos o mesmo resultado de uma maneira mais efetiva, e assim ela se torna mais prática, né, para todos nós, que é o que nós fazemos. Então nós adicionamos mantras, e ao adicionar os mantras então preenchem a taça da nossa mente, e preenchem, né, que são os diferentes reservatórios, que são os chakras. Os mantras preenchem os chakras e expelem dali ou eliminam dali as impurezas, mantendo então um ambiente purificado e reenergizado, ou então mantém um ambiente rejuvenescido ou reciclado. Então, os mantras, eles purificam os chakras, portanto purificam a mente, reciclam esses locais e preenchem esses ambientes com energia nova, tá? É isso que nós vamos fazer agora, renovar as nossas energias, repor, não é? As nossas energias com mantras que são altamente purificantes e bem-aventurados também, tá bom? Muito bem, vamos dar início. Nós vamos agora fazer os pranayamas, que são as respirações sagradas. Então eu vou pedir que vocês, por favor, durante esses 30 minutos que nós vamos fazer a nossa mantra yoga, a nossa meditação, você dê uma atenção especial às respirações. É muito importante. As respirações, elas são fundamentais. E essas respirações, elas são feitas com o diafragma, tá? Inclusive, Tulasi Puja, a gente já poderia reagendar para a Renata um novo dia, não é, para ela trazer de volta o tema de como observar as respirações, de como fazer os exercícios com os pranayamas. Tem algumas pessoas novas que entraram recentemente que ainda não puderam, né, não tiveram a oportunidade de ouvir falar especificamente das técnicas da respiração. Seria interessante que elas pudessem ouvir. Então, quem sabe a Renata pudesse, né, ser reagendada e informado para que ela pudesse fazer uma nova apresentação dos processos de Prana Yoga, né, que seriam os pranayamas, tá bom? Por favor. Tá. Seria legal. Muito bem. Então vamos dar início ao nosso sadhana. Veja bem, na última vez que nós comentamos sobre o Sahasrara Chakra, eu fiz uma provocação, né, teológica, uma provocação filosófica de que se é justo, se é correto, se é apropriado mencionar que Deus, né, na sua magnitude, na sua inteligência suprema, na sua característica de existir enquanto ser bondoso, compassivo, teria realmente coragem e necessidade de criar almas ou expandir essas almas, depois colocá-las dentro de um ambiente inóspito, de um ambiente assim, tenso, né? E esse seria o motivo para a evolução. Então vou recontextualizar aqui a pontinha final para dar sentido ao raciocínio que eu vou desenvolver agora. Imagine que ao fazer a análise do universo em si, nós temos algumas considerações básicas que são inerentes a qualquer pensador e a qualquer observador, seja ele teísta, seja ele ateísta, seja ele iluminista, pragmático, seja ele místico, enfim. A todos os observadores, a observação será sempre a mesma. Muito embora, para se ter essas informações à disposição, seja necessário investigações científicas para se definir esses dados. Por exemplo, que o universo é escuro, né? Aparentemente, nós olhamos para o céu e vemos muitas estrelas, então nos dá a sensação intuitiva de que o céu é iluminado, mas na verdade não é.
E aí, para isso, a gente precisa de dados científicos. Se nós pegarmos a totalidade do universo e nós reduzirmos a totalidade do universo em termos de luz e escuridão, 2% do universo é luz, 98% é escuro, certo? Então, é esmagadoramente escuro o universo, tá? Bom, inclusive, o universo também é muito, muito, muito frio. Ele é congelante. A temperatura média do universo é de 272 graus negativos, que é o equivalente de 2 kelvins. Isso é muito gelado, é bem frio, tá? Então é um ambiente assim meio, assim, não é muito bom para a vida de modo geral. Então ele é escuro e ele é frio. É tipo uma câmera fria, na verdade, né? Depois ele é assim, violento, né? Ele é um pouco instável. Como ele é orgânico, ele está sempre em movimento, então ele acaba sendo como como se fosse um terremotozinho contínuo, né? Ele está sempre em movimento. Então tem as explosões das supernovas, os buracos negros, e nos próprios locais que são chamados habitáveis também tem, né, os terremotos, os vulcões, os furacões, etc. Tudo isso. Então ele é um ambiente relativamente instável, inseguro e passível de alterações bruscas, o que pode tornar inviável a coexistência com esses ambientes. Então é um lugar um pouco de difícil manutenção, não é estável, né, pode-se dizer. Então ele é escuro, ele é frio e ele é instável, podendo ser em muitos momentos violento. Pode-se dizer que ele é violento, o universo é relativamente violento, as explosões universais são violentas. Bom, então ele é escuro, ele é hostil, né? Ele é frio, ele é violento e finalmente ele é fatal, necessariamente fatal. Inclusive, o próprio universo em si, ele é fatal. Os cálculos matemáticos que já fazem a previsão indicam que existe um fenômeno, um princípio da física que é a entropia. E a entropia diz respeito às coisas quando elas entram em caos. Então, observa-se que algo tem uma certa durabilidade e depois ela retorna à sua posição original, que é a base em princípios matemáticos. Mas até retornar à matemática, ela se decompõe, ela se degrada. Por exemplo, uma folha numa árvore, né, ela vai ser reciclada, se transformada vai se degenerar, e essa degeneração vai transformar as moléculas em uma outra coisa que depois vai tornar os átomos livres para fazer parte de um outro tipo de combinação. O que no final das contas é uma reciclagem absoluta, mas até que se chegue a esse ponto original, nós entendemos isso como decadência, como morte, degradação, etc. Portanto, a reciclagem absoluta ou a entropia radical do universo passa por uma área que nós conhecemos como morte. Então o universo morre. Portanto, todas as coisas dentro do universo passam por esse fenômeno da entropia, que é conhecido como a morte. E aí nós podemos admitir que o universo, de certa forma, é fatal, certo? Então todos que estão envolvidos com o universo, eles passam por essa experiência da fatalidade da existência, que é a morte em si. Então, fazendo uma retrospectiva do universo, nós temos aí uma seguinte situação. Ele é escuro, ele é hostil, né? Ele é frio e finalmente ele é fatal, certo? Então, nós temos essas informações, aí guarda essas informações aí. Agora vamos pegar um outro quadro. Quando as pessoas perguntam, ou quando nós mesmos nos perguntamos, né, você para pensar e pergunta, e faz a seguinte pergunta: mas venha cá, por que eu estou aqui? Se eu quisesse dar uma resposta para mim mesma, né, ou para mim mesmo, que justificasse essa percepção que eu tenho de que eu existo, qual seria o motivo pelo qual eu estaria aqui, ou eu existiria? A resposta mais comum, a mais democrática para essa pergunta, mesmo do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista metafísico, é a de que nós estamos aqui por evolução e para a evolução. Então nós estamos aqui para evoluir. Então, normalmente a pessoa, estou aqui para aprender alguma coisa, para evoluir. Essa é a resposta
intuitiva, essa resposta meio que se encaixa tanto dos padrões científicos quanto nos padrões místicos ou metafísicos, não é? Que nós estamos aqui para evoluir, certo? Muito bem, então nós estamos aqui para evoluir. Ok, agora vamos admitir que essa resposta seja válida e de que ela não seja apenas intuitiva ou meramente aleatória, e que ela tenha uma consistência, que ela seja válida realmente. Nós estamos aqui para evoluir. Então, veja bem, vamos juntar as duas peças. O universo é hostil, fatal, escuro e frio. E nós fomos colocados aqui porque tomar a decisão de ir para um lugar como esse, né, você precisa ter um plano, né, uma estratégia. Ou então você foi colocado aqui. De modo geral, as pessoas admitem que nós fomos colocados aqui. Seja do ponto de vista científico, em que nós, por exemplo, nós fomos criadas pela própria natureza, né, que é o que eles chamam de evolução. Nós fomos criados pelo processo biológico de evolução. Então, não foi uma decisão nossa existir. Nós somos teoricamente criadas por um processo biológico chamado evolução. Então, partindo desse princípio, ou do ponto de vista teológico, nós fomos colocadas aqui por Deus. Deus teria então criado as almas, criado o mundo material e juntado as duas peças para que elas evoluíssem do estado de ignorância até o estado de sabedoria. E com isso elas saíssem, né, liberassem-se dessa condição de existência. Muito bem. Então, partindo do princípio, vamos deixar para lá, né, o princípio biológico, porque não é o nosso interesse esse campo de investigação. Vamos nos focar aqui na questão metafísica mesmo, né, que é a questão Deus em si. Então, nós estamos admitindo o seguinte, que Deus... agora, vamos pegar essas duas peças e vamos deixar as duas peças paradinhas ali. Vamos pegar a outra peça, porque a gente vai ter que juntar as três peças, né? Deus, o mundo material e a nossa presença aqui, para ver se essas pecinhas se encaixam, porque se não se encaixar, tem alguma coisa errada. Se encaixar, beleza, a gente continua montando o quebra-cabeça. Se não encaixar, tem que achar a peça certa. Não adianta ficar forçando a barra, porque, né, não vai dar certo no final. Vai ficar meio um Frankenstein, um marmengue, e no final dá uma insatisfação. E quando a gente tenta montar um quebra-cabeça que não está dando certo, a vontade que a gente tem é pegar e jogar tudo para cima. Crianças fazem isso, né? Ficam chateadas, nervosas, e joga, e chuta, e chora, e berra. É isso que criança faz, quando não consegue montar. Eu me lembro que quando eu tentava montar alguma coisa, um carrinho, algum brinquedo, e eu não conseguia juntar as peças, eu ficava extremamente irritado e quebrava, jogava e queria, e abandonava, ia pegar outra coisa e tal. E ficava muito frustrado com isso. E eu ficava muito vermelho, ficava extremamente vermelho. Eu era gordinho, então eu ficava irritado facilmente, né? Era meio nervosinho, sabe? E os meus irmãos adoravam me ver assim. E eles me irritavam para me ver vermelho, eu ficava igual um pimentão. Então eles falavam meus apelidos e não sei o que e tal, faziam aqueles bullying de família, né? Aqueles Big Brothers. E eu ficava vermelho igual um pimentão, eu era bem gordinho, eu ficava uma bolinha. E eu rolava no chão de fúria, de raiva, que eu não podia fazer nada, porque eles eram mais fortes que eu, mais velhos que eu, e o que eu podia fazer era me rebelar, experimentando o meu próprio veneno, igual um escorpião faz. Então eu rolava no chão e ficava extremamente nervoso. Não resolvia nada, né? Até que eu descobri que não resolvia e evoluí. Mas, então, o que acontece é que quando nós não conseguimos juntar uma peça, montar as coisas como nós queremos, ou quando a gente não consegue a situação favorável que a gente quer, normalmente o que dá? Revolta, fúria, ficamos nervosos e queremos quebrar o pau da barraca, rodar a baiana e etc. Bom, então, na hora em que nós vamos fazer a investigação da nossa existência, as peças que não se encaixam, quando as peças não se encaixam, qual é a nossa consequência? Qual é o nosso comportamento consequente? A gente fica frustrado e essa frustração produz insatisfação. Essa insatisfação, essa frustração, essa ausência de resposta faz com que nós tenhamos um posicionamento um pouco cínico em relação a Deus, em que no fundo, nós desconfiamos que tem alguma coisa muito errada aí, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos com medo suficiente
para fingir que essa coisa errada não existe, até porque é difícil equacionar essa coisa que intuitivamente a gente meio que desconfia que está errado, e empurramos assim com a barriga. Então nós dizemos que amamos um princípio ou um ser que no fundo nós temos desconfiança fundamental, ou desconfiança psicológica secreta. E aí é aí onde reside o cinismo, a malícia, né? O cinismo, né? Que é como base a nossa ignorância pelo fato de as respostas não serem muito bem coerentes e pontuadas. Então é exatamente aí que a gente está tentando ajustar para que a nossa relação de compreensão de Deus seja uma relação não cínica, seja uma relação mais consciente e de uma apreciação verdadeira, de uma apreciação que produza o estado de amor, não uma apreciação que seja meramente intelectual ou teológica ou religiosa funcionalmente, mas que seja uma realização interna e uma admiração real desse princípio ao qual nós estamos buscando nos relacionar, e inclusive ao ponto de pensar na possibilidade de que esse relacionamento pode ser baseado em amor, né? Que é um critério extremamente complexo dentro da operação, porque quando você inclui amor, aí existe uma série de fatores que precisam estar bem ajustados. Por exemplo, nós partimos do princípio de que Deus seria um ser inteligente, sensível aos sofrimentos alheios, portanto um ser compassivo, e um ser amoroso, um ser inteligente e amoroso. Essa é a base com a qual nós nos apoiamos para admitir a busca desse princípio que é Deus, correto? Então a gente tem 3 pecinhas aí. Temos um princípio Deus, que é um ser amoroso, inteligente, sensível, compassivo, portanto misericordioso, certo? Daí nós temos um mundo material que é escuro, frio, hostil e fatal, certo? E nós temos nós que existimos sob essas condições, tá? Então a pergunta é a seguinte: por que alguém, se havendo Deus, qual teria sido a motivação que ele teria se utilizado, ou que força teria exercido essa pressão sobre Deus ao ponto de fazê-lo criar um universo sobre essas condições e pegar as almas que ele criou, teoricamente por princípios de amor, por boa intenção, e colocar essas almas aí dentro? Muito bem, a coisa está aí. As almas estão aí, certo? Então, já aconteceu. Agora, isso é normal? Porque é assim mesmo que aconteceu? Está correto isso tudo? Veja bem, se eu tenho um filho, por exemplo, ou uma filha, e eu quero que essa criança evolua, que ela cresça, que ela aprenda, então normalmente pais amorosos escolhem uma escola, procuram ver se a escola, as crianças ali são pacíficas, são crianças, né, bem-humoradas, se não é um ambiente decadente, se os professores são, né, enfim, bons educadores, e se o ambiente é tranquilo, se é seguro. Então, se um pai tem, uma mãe ou família tem condições materiais, ela vai escolher uma escola boa, num local bom, com segurança. Isso é natural. Por quê? Porque ela não quer que aqueles que ela ama sofram. Isso é intuitivo, né? É princípio de amor, isso daí. Agora, não é assim, nós fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos essas escolhas, essas atitudes de preocupação com aqueles que nós amamos. Simplesmente porque nós amamos. E o amor define que as coisas são compassivas. Então porque amamos os nossos filhos, nós queremos que eles sofram o mínimo possível, ou até que não sofram, e ao mesmo tempo que eles evoluam, que eles progridam. E isso é a maior tranquilidade para o coração de uma mãe, é saber que seus filhos não estão em risco e ao mesmo tempo estão progredindo e são felizes. É isso que uma mãe quer. Agora, nós não fazemos isso. Nós não pegamos nossos filhos e colocamos numa câmara fria, em que ele vai morrer necessariamente. Então, se nós não fazemos isso, se nós não temos esse comportamento de pegar os nossos filhos, levar numa floresta e deixar numa floresta e dizer, olha, agora você evolua, e quando você ficar bem maduro, experiente, você volta para casa que o papai e a mamãe estão te esperando de braços abertos porque nós te amamos. Não é esse o nosso comportamento.
Se vocês virem algum pai ou mãe fazendo isso, pode chamar o conselho tutelar ou chame a polícia para esses pais, porque eles têm problemas psicológicos gravíssimos e precisam ser tratados ou presos, um dos dois, tá? Então veja bem, nós temos na nossa concepção moral de base de raciocínio é que nós não podemos fazer isso e não devemos aceitar que outros façam isso, porque nós amamos e a gente tem uma certa moralidade. Entretanto, na hora em que nós vamos fazer a avaliação do princípio Deus, que é o princípio máximo de compaixão, nós fazemos a seguinte afirmação: Deus criou o mundo material e nos colocou aqui para evoluir. Então, essa afirmação, se ela for verdadeira, então ela não é um elogio, ela é uma acusação séria, grave. E é preciso que haja algum tipo de mecanismo em que Deus seja chamado a atenção, porque normalmente não é isso que os pais fazem. E se ele fez isso, então ele está com um problema grave, psicológico, precisa ser tratado imediatamente. Isso é muito sério. Então, veja bem, tem duas coisas que estão em andamento aí. Ou essa afirmação de que nós estamos aqui, de que nós fomos colocados aqui, é verdadeira, ou ela é falsa. Certo? Se for verdadeira, se realmente Deus nos colocou aqui, e já que nós observamos que o mundo material é cheio de falhas e misérias, e se ele nos colocou aqui realmente, então será que esse Deus ele é um ser amável ou apenas adorável por respeito? Será que nós realmente podemos falar em termos de amar essa pessoa ou apenas de aprender a como lidar com uma pessoa perigosa? E é basicamente isso que as religiões fazem. Ensinam-nos a como lidar com uma pessoa perigosa, porque uma pessoa que é capaz de nos mandar para o inferno e nos fazer sofrer eternamente, então já reflete uma condição de que nós estamos lidando com um princípio extremamente perigoso, com um ser poderoso, tirânico, extremamente perigoso. Então o que nós temos que fazer para apaziguar a mente desse ser perigoso? Rezar e bajulá-lo, elogiá-lo, dizer que ele é bom, que ele é amoroso, mas no fundo manter um medo secreto, que é basicamente o que um refém faz num cativeiro. O que ele faz? Ele trata bem, ele trata bem o algoz e até tece elogios, enfim, conversa com ele e tal, mas no fundo ele tem medo da reação a qualquer momento que essa pessoa pode tomar, porque ela tem em mãos todo o poder, né? E ela pode fazer o que ela quiser, inclusive impor sofrimentos. Então o que um refém na sua condição de inteligência psicológica faz ao lidar com um algoz perigoso? Bajula, coopera, elogia, enfim, e aceita, né? Se conforma, se torna resiliente com a situação, até que ele fica no fundo aguardando um momento para esperar uma chance de escapar desse algoz. Então, essa é a situação, seria uma situação coletiva, basicamente, que é o propósito geral das religiões. Agora, não é o propósito final, mas é um propósito base, né, que é um ensinamento básico das religiões, é o ensinamento do temor, do medo, né, do respeito. Então, temer, ter respeito de uma pessoa significa que essa pessoa pode ser perigosa. Então, enfim, né, tem esses fatos aí. Agora, outra coisa é matar essa pessoa. Nós podemos nos rebelar e matar o algoz e assim nós vamos ser livres. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos matá-lo intelectualmente, pelo menos. Nós não podemos matá-lo realmente, nós podemos matá-lo filosoficamente. E matar essa pessoa intelectualmente ou filosoficamente para nos libertar desse aprisionamento é basicamente o que as filosofias do niilismo, que é o budismo, ou o ateísmo, que o niilismo, que é basicamente o budismo, e o ateísmo são ambas semelhantes, são sinônimos entre si. São ambas ateístas porque elas matam intelectualmente ou filosoficamente a pessoa Deus. Já que essa pessoa ela é descrita de uma maneira hedionda, então o melhor seria então justamente eliminá-la filosoficamente ou intelectualmente. E basicamente o impersonalismo, o niilismo ou o ateísmo é uma tentativa intelectual, filosófica ou teológica de eliminar o algoz. E isso produziria no ser uma liberdade, uma calma, uma tranquilidade, né? Mas os sábios
chamam essa técnica de a tática do coelho na floresta, que consiste no seguinte: o coelho está correndo da raposa na floresta. Não há lugar algum onde ele possa se esconder. Então, o coelho então desenvolve uma técnica muito interessante de solucionar o problema. O que ele faz? Gente, eu não vou conseguir terminar às 7h45, já passei 7h47, eu preciso concluir esse raciocínio, então eu vou até às 7h50, vou pedir perdão hoje para o professor, tá? Senão, se eu deixar esse raciocínio aqui aberto, vai ficar um pouco meio, né, tenso. Eu preciso fechar o raciocínio, então eu vou ter que esticar um pouco mais hoje, tá? O assunto do coelho é que ele não consegue encontrar um local específico para onde se esconder, então ele usa uma técnica inteligente para resolver o assunto. O que ele faz? Ele para de correr, com as orelhinhas ele tapa os olhos, diminui o ritmo do batimento do coração ao ponto de relaxar completamente. Com o sistema neurológico relaxado e o coração batendo num ritmo bem baixo, ele tem mais chance. A raposa pode vir e identificar que ele está morto e eventualmente não querer devorá-lo e ir embora, ou se a raposa estiver muito faminta, ela vai devorá-lo a si mesmo. Então, mais possivelmente a raposa vai devorá-lo. Então esse é o fim do coelhinho. Ele para de correr, fecha os olhos, vira uma bolinha, se aperta, e lá dentro dele ele tem uma sensação de segurança, uma sensação de paz, a sensação de que o problema desapareceu. Daí o problema vem e devora o coelhinho. Então, ele é devorado com a sensação de paz, ou a sensação de que resolveu. Porém, o assunto não foi resolvido. Então, as técnicas nihilistas, ou as técnicas ateístas de matar intelectualmente a existência de Deus, funciona até certo ponto, é um paliativo, porque produz dentro da pessoa a liberdade do algoz, a liberdade do perseguidor, daquele ser que vai te mandar para o inferno e tal, etc., que é perigoso e que você tem que ter cuidado. Então, essas filosofias, elas têm uma funcionalidade terapêutica interessante, porque elas dão à pessoa a liberdade da sensação do medo em si. Então, nesse sentido, é funcional. Entretanto, do ponto de vista existencial, ela é insatisfatória, porque no final das contas, ela acaba, enfim, não funcionando adequadamente. Então, veja bem, nós não vamos usar a técnica do coelho na floresta para resolver a equação. Nós precisamos de uma equação mais consistente, mais madura, mais definitiva, mais conclusiva. E as técnicas do niilismo e do ateísmo infelizmente, são rudimentares, são de certa forma infantis. E elas não são, do ponto de vista filosófico, eu estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que o sistema todo, as pessoas são infantis. Eu não estou falando das pessoas. Então você está falando que os budistas são infantis? Não, não é isso, tá? Não vai me interpretar. Jesus disse que você pode atacar o pecado. Você não precisa atacar o pecador. Então, os budistas são almas bem intencionadas, praticam compaixão, querem equilíbrio. Então, são pessoas muito boas. A filosofia final, a conclusão final pode ser naturalmente evaporada. Isso não tem problema nenhum. Nós estamos dentro de um debate de busca filosófica e as pessoas têm as suas propostas e a gente precisa definir qual delas é mais consistente para uma equação final. A gente não pode ser sentimentalista. Eu gosto dessa, eu gosto daquela. Tudo bem, você gosta, mas é funcional para a equação final? Tem que ver também, né? Porque só gostar pode ser que seja suficiente. E a questão é que nós precisamos de uma equação final. A gente não pode ter uma equação sentimental. Nós precisamos de uma equação racional final que junte todas as peças. Compaixão, mundo material, Deus inteligente no princípio de amor e a nossa situação aqui, nesse caos, no meio dessa confusão total. Tá certo? Então a tática do coelho na floresta está eliminada da produção da equação, porque vai dar um efeito colateral insatisfatório no final. Então nós não vamos usar essa técnica aí. A gente precisa então resolver esse assunto, que é como é que um Deus, um ser inteligente, faz uma coisa assim. Porque como nós não fazemos isso, então quando nós dizemos... E outra coisa, tem um posicionamento muito sério aí nessa questão, porque quando nós falamos que Deus fez isso conosco, nós indiretamente estamos dizendo que nós somos moralmente superiores a Deus, porque se nós não fazemos uma coisa, nós reprovamos por uma questão de bom senso e de amor moral.
nós não fazemos isso e ao mesmo tempo nós dizemos que Deus sim fez isso conosco, então nós estamos querendo dizer o quê? Indiretamente, que nós somos superiores a Deus, que nós somos mais inteligentes, mais desenvolvidos, mais morais, mais conscientes e que nós teríamos condições de orientar Deus a fazer as coisas adequadamente, já que ele está fazendo a coisa de uma maneira muito errada. Então, é uma posição extremamente arrogante, de certa forma pretensiosa, e essa pretensão ela é orgulho, é uma espécie de orgulho, de falso ego, de falso prestígio, e é uma tentativa muito sutil de denegrir a existência de Deus, enaltecendo a própria existência humana. É um excesso de humanitarismo, é um humanismo absoluto, em que você coloca o ser humano como supremo e faz uma espécie de bullying filosófico com relação a Deus, diminui ele ao máximo, sem necessariamente declarar isso, faz isso sutilmente, que é uma técnica dos debates. No debate filosófico, se você tem algumas informações, pelo menos mesmo que sejam fake news, que diminua a importância do seu oponente ao máximo, aí você já pode aumentar a sua importância e você vence o debate. Então, o ser humano, na sua, digamos assim, na sua esperteza filosófica, diminui Deus ao máximo possível, acusando, denunciando de ser uma pessoa perigosa, arrogante, ignorante, pretensiosa e maldosa, e se coloca como o salvador da humanidade. Nós não, nós somos amorosos, compassivos, nós rezamos uns pelos outros, nós nos cuidamos, porque já que nós temos aí um algoz perigoso, ao menos a gente pode se cuidar entre nós. Quem assistiu o filme ou já leu o livro do José Saramago, Ensaio de uma Cegueira, justamente o Saramago, a tentativa dele de fazer um livro é simplesmente um reflexo dessa ignorância, dessa pretensão humana, em que um ser cego, não é, entre cegos se cuidam entre si da melhor maneira possível, porque na verdade existe um caos, não existe organização, não existe nada, as coisas são aleatórias e os cegos têm que se cuidar entre si, e é isso aí, entendeu? Então esse ensaio, o Ensaio de uma Cegueira, demonstra a ignorância humana. E até o próprio Saramago, né, infelizmente, está envolvido nessa ignorância porque é o ponto de vista existencial dele, já que ele se coloca como um ateu, então necessariamente se trata de uma pessoa que ignora os princípios em que as peças se encaixariam perfeitamente. Mas quando nós dizemos isso, que Deus nos colocou aqui, nós estamos dizendo que nós, humanos, somos superiores a Deus, porque nós não fazemos isso entre nós, portanto Deus é inferior, já que ele faz isso com os deles. E aí, quem sabe um dia a gente consegue evoluir a tal ponto de chegar frente a frente e reorientá-lo para que o mundo e a existência fique melhor. É uma coisa bem psicológica, é uma confusão psicológica, é uma confusão teológica, é uma confusão, é um rebu, digamos assim. E aí esse rebu teológico gera seres cínicos, paranoicos, predispostos ao desespero, à depressão e ao suicídio. Quer dizer, o resultado final é um desastre total, entendeu? Então não sei se vale a pena levar isso adiante. Acho que a gente precisa ver, né, os produtos finais de uma equação. E os produtos finais é o que a gente está vendo aí. Pessoas paranoicas, desesperadas, amedrontadas, cínicas, hipocritamente admitindo amar um ser que no fundo elas têm verdadeiro terror e pavor. E nesse sentido, os ateus seriam mais dignos, porque ao menos eles assumem a postura de que não gostam desse ser e que se pudessem o matariam sim, né? Se fosse possível se livrar dele para sempre, fariam de todo o coração. Nesse sentido, do ponto de vista psicológico, isso seria uma espécie de dignidade existencial. É até baseado nisso que os ateus se sentem tão superiores aos teístas, porque eles veem os teístas como sendo simplesmente pessoas carentes, desesperadas, sem dignidade humana, sem dignidade intelectual, sem dignidade psicológica, porque eles amam uma coisa que no fundo é reprovável e assim tecnicamente decadente. Então amar um princípio decadente por medo, na verdade não é psicologicamente saudável, é uma espécie de síndrome, a síndrome do refém, que é a síndrome de Estocolmo, né? E portanto um ateu, num certo sentido, do ponto de vista não filosófico, porque ele também está numa situação caótica filosoficamente falando, mas do ponto de vista psicológico,
se veria aí uma certa dignidade intelectual. E é nisso que eles se baseiam, é aí onde eles tiram a força deles, porque realmente eles, quando olham o ser humano e fazendo uma análise, uma autópsia assim crua do princípio Deus, é essa a conclusão que eles chegam. Por isso que pessoas assim como Saramago, como o professor Karnal e etc., que são pessoas que a gente conhece, sem citar outros, né, que dá para citar muitos, o próprio professor Freud também, são pessoas que, do ponto de vista da psicologia, que são psicólogos na verdade, né, eles admitem que é uma decadência psicológica a fé em Deus, justamente pelo fato do modus operandi que esse Deus teria para criar e manter as coisas. Tá certo, pessoal? Muito bem, agora eu vou parar aqui. Amanhã, então, hoje não vai dar para fazer a operação, claro, porque senão eu não vou ter nem tempo suficiente para isso. Mas o que vai acontecer? Eu fiz a retrospectiva do quadro, por enquanto a gente está vendo o quadro, nós olhamos o quadro, então o quadro é esse, ok, mas e agora? Como é que a gente faz? Agora a gente precisa colocar a versão védica. O que os Vedas dizem? Como os Vedas explicam essa situação? Tendo a explicação védica à disposição, daí nós vamos poder comparar quais explicações ou qual conclusão é mais apropriada, e a partir desse ponto você pode simplesmente eliminar os Vedas, ou assim, aí virou mesmo, você continua buscando, né, a sua busca, ou você assume que a explicação védica é coerente e partindo daí você pode dar sequência na sua busca. Agora, eu já lanço um desafio. E é muito importante isso daí, até porque eu preciso, né, de deixar uma certa segurança aí entre aqueles que estão acompanhando o raciocínio. Porque até então, o que eu fiz? Por exemplo, se eu fosse um ateu, tá? Se eu fosse um ateu e vocês fossem pessoas religiosas tentando me convencer de me tornar um seguidor aí do Deus de vocês, um amante de Deus, etc., e eu colocasse a situação nesse quadro. Escuta, vocês estão tentando me fazer amar um ser que vocês estão dizendo que fez isso comigo? Vocês têm certeza de que vocês estão saudáveis, estão bem psicologicamente? Vocês têm certeza de que é isso que vocês querem para mim realmente? Vocês quereriam isso para os seus filhos? Vocês querem isso para os seus filhos? Então, seria uma pressão radical bastante significativa e aí, claro, né, vocês teriam que resolver o assunto. Agora, a questão não é essa, tá? Eu só estou fazendo, a princípio, o papel do advogado do diabo, eu estou me colocando na posição de um ateu radical e atacando o princípio Deus, tá certo? E verificando as respostas, ou a forma como as teologias humanas ou as explicações humanas têm para definir essa questão. E se essas explicações elas são funcionais, elas produzem um resultado bom ou não. Então, nós fizemos uma retrospectiva do quadro. Agora, amanhã, quinta-feira, aqueles que quiserem ver a conclusão, amanhã, quinta-feira, eu vou dar a conclusão final dessa questão às 5 da manhã, no Liberação AK. Então, o link da sala do Liberação AK vai estar disponível aqui nos buscadores do infinito, para quem quiser assistir a resposta online ou interagir comigo online às 5 da manhã. Então eu vou dar a versão védica para a questão, tá? E bom, depois que a versão védica for apresentada, então vocês terão total liberdade para mudar a posição. Aí vocês vão, se quiserem, né, se tiverem condições e quiserem fazer isso, podem atacar a explicação védica. Pode encontrar falhas na explicação e pode partir para o ataque, não tem problema não. Pode vir, tá? Fica à vontade. Inclusive pode pedir ajuda também para professores, para mestres, teólogos, para encontrar uma falha na resposta védica. E depois podem vir com esses ataques, porque os ataques são muito bem-vindos, até porque nos dá a oportunidade de demonstrar a consistência da resposta védica final para essa questão, tá? Mas não tenham receio e nem vergonha de atacar. Inclusive, como é um exercício, é um laboratório, fiquem à vontade para atacar o máximo que vocês puderem, caso seja o caso. Se não, tudo bem, vamos continuar, vamos buscar aí a próxima etapa
Depois que essa etapa básica fica equacionada, daí a gente já pode falar de outros temas relacionados já diretamente com a análise da pessoa Deus em si, sem as falsas acusações, sem os vírus, né, sem as impurezas que nos tornariam inadequados para estar perante essa pessoa e ter um diálogo amistoso, real e produtivo com ela. Então, essa é a proposta, né? A gente veio fazendo esse caminho aí até aqui, já faz 1 ano e meio mais ou menos que a gente está junto. Aqueles que conseguiram acompanhar, tiveram fôlego para me acompanhar, para acompanhar o raciocínio. É um raciocínio um pouco meio abstrato, né? Meio complexo, mas é possível de fazer, sim, né? o acompanhamento. E agora nós estamos entrando numa fase final de fechamento, tá? Da cosmologia védica, que seria a explicação da criação do fenômeno material do ponto de vista de um princípio existente real, cuja fundamentação seria baseada em amor, ou seja, por que as coisas estão acontecendo assim, por que Deus cria o mundo material com as suas diferentes significações internas, por que Deus manifesta as almas e se é verdade que as duas coisas foram juntas, tá? E se não é, então o que é? Tá? Amanhã, então, às 5 da manhã, eu já vou entrar a partir do grupo Liberação AK com a conclusão desse conjunto aí, que é o Sahasrara Chakra, e a partir daí, estando livres dos pesos, nós podemos vencer a gravidade do Agyana Chakra e chegar então até o Sahasrara Chakra, e a partir do Sahasrara Chakra dá para contemplar a Suprema Personalidade de Deus sobre um prisma mais adequado e, portanto, aí sim é possível experimentar amor. Até então, não. Só dá para experimentar temor, precaução e, portanto, continuar fazendo as nossas orações. Muito bem. O senhor tinha dito amanhã agora, mas amanhã é quinta-feira. Isso, exatamente. Mas é que amanhã é quarta, no caso. É quarta ou quinta? Não. Amanhã é quarta-feira, né? É. Ah, tá bom. Então, talvez eu tô na ansiedade para para entrar nesse momento. Acho que eu tô até mais ansioso que vocês, né? Então amanhã é quarta-feira. Então não vai ser amanhã, vai ser na quinta-feira. Tá certo? Ok. Muito bem. Se alguém tiver... Professor, eu sinto muito, tá? Ele tá na sala, professor Luiz? Nós temos uma visitante hoje na sala, a Elza Calazans. Elza? A aluna do professor Luiz, está aqui presente. Olha, se eu não me engano, eu acho que eu conheço a Elza Calazans. Ela não seria a Elzinha de Salvador? A professora. Ah? Ela é professora? Elza, você poderia, por favor, colocar a sua câmera, só para a gente poder te conhecer, então? Ela estava com a câmera. Né? Eu acho que... Isso. Elza, se você puder, toque na tela e abra o microfone para falar com o Prabhu Devananda. Ô, professor, a Elza